Olá, caracteres do verdadeiro profeta. Esse é o título da mensagem ditada pelo espírito Erasto na cidade de Paris, no ano de 1862. Essa mensagem está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo: haverá falsos cristos e falsos profetas. O espírito Erasto, ele faz uma análise comparativa entre falsos profetas e verdadeiro profeta, para que nós venhamos a identificar quando for o caso. Ele inicia falando dos falsos profetas, caracteriza o verdadeiro profeta para que nos dê parâmetros para identificá-los. Começa assim: desconfiai dos falsos profetas. Ou seja, não confiar nos falsos profetas. Desconfiar é não confiar. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Então veja como ele dá destaque a este cuidado, chama para nós a tarefa de prestar atenção naqueles líderes da sociedade humana. Aqui ele está falando dos que trazem mensagens divinas, mensagens no âmbito da moral e também da ciência espírita, mas se aplica a toda a sociedade humana na sua organização. Naturalmente, ele está falando da época de Kardec, em que o Consolador prometido por Jesus estava sendo trazido à Terra. Então, todo cuidado para que viéssemos a não identificar como Consolador um falso profeta, que trazido por um falso profeta. Todo cuidado era pouco nesse caso, porque nós temos o Espiritismo, esta doutrina, à altura da mensagem do Evangelho de Jesus e da tarefa trazida por Moisés. É por demais grandioso o que se trata do que a gente pode considerar. Então precisa cuidado. Muito bem. Aí ele prossegue assim: perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los, os falsos profetas. Então ele vem aqui, na sequência, e dá 3 orientações que nos permitem comparar o falso profeta com o profeta verdadeiro. Olha só. Somente a um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capaz de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. E aqui nós pensamos em Allan Kardec. O quanto Allan Kardec foi atacado de todas as maneiras na sua época. E lembramos também, é preciso dizer, jamais dentro da nossa época agora, de Chico Xavier, um verdadeiro profeta. Não é? Allan Kardec como sendo aquele missionário
encarregado de trazer e implantar na Terra, organizadamente, os ensinamentos dos Espíritos. São tarefas, por demais, grandiosas. Mas volto a dizer, as tarefas grandiosas não se aplicam apenas à religião, mas a todas as atividades humanas, como na política, na ciência, na filosofia e assim por diante. E ele prossegue, o espírito Erasto, apresentando outras características para que nós comparemos. Olha só. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Então, quando alguém estiver se colocando como um líder da sociedade humana, para levá-la a grandes vitórias no convívio social, no convívio da religião, da filosofia, da ciência, é preciso verificar se nós temos pessoas moralmente e intelectualmente à altura da tarefa. Então está chamando a atenção para nós ficarmos atentos a estes pontos. E a terceira colocação que ele faz é a seguinte: por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Então está, como o espírito Erasto, ele vai nos abrindo os olhos em que nós precisamos prestar atenção para não sermos conduzidos a enganos, a erros fatais para o nosso progresso espiritual. Se seguirmos um líder que não é um verdadeiro profeta para o nosso convívio aqui na Terra, nós estamos destinados a retomar a tarefa em outras encarnações, com o agravante de ter consolidado conceitos errados em nosso íntimo. A dificuldade aumenta, né? Na sequência, o espírito Erasto, ele acrescenta características do verdadeiro profeta. Olha só. Isto posto, a vez de concluir, decorrente daquilo que nós já lemos agora, né? A vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar a missão de que se diz portador A, pela sua superioridade, B, pelas suas virtudes, C, pela grandeza, D, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Veja como caracterizar o verdadeiro profeta. O espírito Erasto nos deu aqueles 3 itens citados agora há pouco, para que a gente possa extrair da observação essas características: superioridade, virtude, grandeza, o resultado da sua proposta, naturalmente, e a influência moralizadora. Se sair daqui, é falso profeta. Volto a dizer, isso não é válido apenas para a religião, mas para toda a condução das ideias humanas no campo da ciência, da filosofia, da religião, da política, da vida social de qualquer nível. Porque todos os ramos da atividade humana conduzem ao desenvolvimento da inteligência e da moral. Então, quem se arvora em liderança de uma ou de outra dessas linhas de atuação do pensamento humano, precisa apresentar essas características. Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. É tal história
a árvore é boa se tem bons frutos. Se a árvore dá maus frutos, ela não é boa, não é? Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Isso já é característica do orgulho, não é? Quem atribui a si mesmo virtudes. Olha como ele comenta essa pequena passagem. O primeiro, o verdadeiro profeta, né, é humilde e modesto. Podemos colocar aqui o Chico Xavier, né, conhecido de todos nós. O primeiro, o verdadeiro profeta, é humilde e modesto. O segundo, o falso profeta, é orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez, como todos os mendazes. Parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Não precisamos citar ninguém, né? Basta a gente observar na sociedade humana e a gente vai saber. Este é um falso profeta, seja da ciência, da filosofia, da religião, da política, da sociologia, etc., né? Finalmente, ele conclui da mesma maneira que começou o artigo. Ele fala assim: desconfiai, pois, dos falsos profetas. Ele começou a mensagem dele falando: desconfiai dos falsos profetas. E conclui na sua última frase, nesse seu artigo: desconfiai, pois, dos falsos profetas. Máxime numa época de renovação qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, podeis estar certos. A nós espíritas, estas mensagens deste capítulo, haverá falsos cristos e falsos profetas, é muito oportuna nesse período em que estamos vivendo na Terra. É a ciência conduzindo a erros clamorosos, não é? É a filosofia apresentando métodos que levem ao materialismo, à violência, à mentira, e assim por diante. Precisamos saber identificar com clareza aquilo que nos eleva intelectualmente e moralmente. E nunca é demais a gente ter essas recomendações nos dias de hoje. Nós estamos num período de grandes dificuldades, onde ideologias são colocadas como salvadoras, como conducentes a uma vida melhor na sociedade humana. Mas são armadilhas que acabam conduzindo os incautos a aceitarem doutrinas, ideologias que acabam amarrando a comunidade humana no atual estágio evolutivo, impedindo-nos a evolução, atrasando-nos a evolução espiritual. Então é preciso que nós, especialmente espíritas, estejamos atentos a estas mensagens. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Este é um ligeiro apanhado da mensagem extraordinária do Espírito Erasto. No próximo vídeo, nós retornaremos com uma outra mensagem do mesmo Espírito Erasto, tratando do tema Os Falsos Profetas da Erraticidade. Até lá, então, que Jesus nos fortaleça e nos clarifique o entendimento para que possamos identificar o certo e o errado. Até lá.